Está ouvindo o programa Apologética Bíblica, interpretação do evangelista Francisco Amâncio, o qual antecipadamente lhe agradece pela sua preciosa atenção. Meus queridos seguidores das mídias sociais, a paz de Cristo Jesus para todos. O evangelista Ronaldo de Caruaru, Pernambuco, me enviou um áudio falando sobre o que está acontecendo nos cultos das igrejas evangélicas. E hoje somos chamados a refletir sobre a essência da nossa adoração e o verdadeiro propósito de estarmos reunidos na casa de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional e não um culto de entretenimento, e não um culto de exaltação de seres humanos. Quando olhamos para a história da igreja, lembramos de tempos em que a presença do Espírito Santo se manifestava de forma poderosa e os milagres aconteciam com abundância no meio da igreja, em pleno culto de adoração a Deus. A igreja se movia com fervor e os servos de Cristo eram cheios de poder, porque o coração do povo de Deus estava totalmente voltado para as coisas que são de cima. Como nos lembra o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Verdade é que muitos estão querendo para si esta glória devida a Deus. O segredo daquela época era a simplicidade e a sinceridade do coração daqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade, pois os cultos eram prestados exclusivamente a Deus e não aos homens. Toda honra, todo louvor e toda exaltação pertenciam unicamente ao Senhor que fez os céus e também a terra. Mudou tudo. O povo oferecia um culto com entendimento racional, sabendo exatamente a quem estava adorando e a quem estava entregando a sua vida, o seu louvor, a sua adoração. O salmista declara no Salmo 95, versículo 6, ó, ide, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Lamentavelmente, ao observarmos o cenário atual, percebemos que o foco muitas vezes tem se desviado do Criador para a criatura. Em muitos lugares, o homem tem sido colocado
em um pedestal de destaque, recebendo mais atenção e glória do que o próprio Deus que nos fez. Quando a vaidade humana ocupa o centro do altar, o Senhor Jesus é deixado do lado de fora. Lembremos-nos do alerta em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, infelizmente, está do lado de fora da porta ou das portas dessas denominações chamadas de reino dos homens, onde Cristo foi expulso do ambiente de adoração. Muitos cultos perderam a essência da oração, da palavra de Deus e do clamor sincero que a gente presenciava em todos os cultos, pessoas chorando porque sentia a presença de Deus. Hoje, as igrejas, os cultos sendo preenchidos por entretenimentos, novidades humanas, slogans terrenos. A adoração genuína foi substituída por atrativos passageiros que não alimentam a alma e não transformam o coração das pessoas. O profeta Jeremias já advertia no capítulo 2, versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades, deixaram-me a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Diante desses tempos desafiadores, os fiéis servos de Deus precisam manter a chama da fé acesa em seus corações. É preciso cultivar a comunhão diária no lar, ler as Sagradas Escrituras em família, orar sem cessar e buscar a Deus com integridade em qualquer lugar onde o seu santo nome for glorificado. O Senhor Jesus nos instrui em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. É tempo de voltarmos às veredas antigas e restaurarmos o altar da verdadeira adoração em nossas vidas. Que o nosso compromisso seja sempre com a verdade do Evangelho, oferecendo a Deus um louvor puro, santo e agradável todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo conclui em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vivo
um tanto preocupado com os modismos que acontece nos cultos das igrejas tradicionais, onde nós assistimos o culto e quando voltamos para nossas casas, perguntamos: o culto foi cristocêntrico? Ou alguém ocupou o centro das atenções? Pelo que se percebe, muitos líderes religiosos já expulsaram Cristo Jesus da igreja, que não é mais de Deus, mas sim do reino dos homens. Fico pensando, se Cristo viesse nesse tempo presente, quem mataria o Cordeiro de Deus? A resposta é lógica. Não tenho dúvida de que os falsos líderes religiosos não perderiam a oportunidade de executarem o Salvador do mundo. Os semideuses da religiosidade desprezam o Senhor Jesus em quase todos os cultos quando buscam aplausos, autoglorificação e até idolatria ou veneração aos ídolos chamados falsos pastores, pregadores, ensinadores e cantores. Se Cristo foi expulso dos templos, como que ele vai fazer milagres? Se Cristo não é mais o objeto do culto de entretenimento, como que ele vai se manifestar com poder quando os homens ocupam o centro de tudo? O antropocentrismo é perceptível nas festas de cultos profanos, onde o que prevalece é a prepotência daqueles que estão assentados na cadeira de Moisés. Meus queridos seguidores das mídias sociais, se alguém concorda com este comentário de apologética cristã, compartilha com seus familiares, amigos e conhecidos. A paz de Cristo Jesus para todos. Interpretação do evangelista Francisco Amâncio, o qual antecipadamente lhe agradece pela sua preciosa atenção.